Saudações a todos. Hoje a gente vai começar a nossa primeira aula de circuitos, né? Circuitos elétricos de corrente contínua. Nessa primeira aula a gente vai ter aqui uma noção das grandezas, unidades que a gente vai usar, comparação de grandezas diferentes. Na aula seguinte, para terminar esse assunto de notação e grandeza, a gente vai ver um pouquinho de notação científica, ou relembrar, né, um pouco sobre isso, porque é algo que a gente vai usar com uma certa frequência aqui nas contas quando a gente estiver mais adiantado. Então, saber realizar operações matemáticas com números muito grandes, por exemplo, 10 elevado a 6, 10 elevado a 9, 5 vezes 10 elevado a 9, mais 10 vezes 10 elevado a 12. A gente tem que saber tratar dessas contas de números muito grandes, também com números muito pequenos. Por exemplo, 3,2 vezes 10 a menos 6, 5 vezes 10 a menos 9. Tudo isso aí, a gente tem que saber fazer essas operações aí, que a gente vai ver na próxima aula, como operar com números na forma de notação científica, né? Então, valores muito pequenos, elas vão surgir aqui, na eletrônica, enquanto valores muito grandes vão surgir lá na eletrotécnica, né? E qual é a diferença dos dois, né? Qual a diferença da eletrônica e da eletrotécnica? As duas são áreas que estudam a aplicação da eletricidade, né? Mas elas têm focos bem diferentes. Por exemplo, a eletrônica é um ramo da engenharia que vai trabalhar com circuitos elétricos que envolvem componentes ativos, como, por exemplo, transistores, diodos, circuitos integrados, etc., né? Já a aplicação na eletrônica é mais voltada aí para dispositivos de comunicação, por exemplo, rádios, televisões, celulares, né, que são smartphones, na área da computação, que é os computadores, laptops, né, que é o notebook, tablets, e nos sistemas de controle, instrumentação e sensores também, né, entre outros, né. Já na eletrotécnica, é um ramo da engenharia também, só que lida com a geração, a distribuição e a utilização da energia elétrica. Os componentes que são geralmente usados na eletrotécnica são geradores, transformadores, motores elétricos, disjuntores e fusíveis, que a gente também vai ver aqui, que são dispositivos de proteção, né, contra choques elétricos ou descargas além do esperado no nosso circuito, né, que pode comprometer aí os componentes, etc., né, cabos de transmissão, sistemas de distribuição de energia, entre outros, né. E a aplicação é justamente na geração de energia, ou através de usinas elétricas, térmicas, eólicas e solares, né, nessa questão aí de energia renovável, né, na distribuição dessa rede elétrica, etc. Então, em resumo, a eletrônica envolve dispositivos e circuitos que manipulam os sinais elétricos para aplicar como na comunicação, computação e controle, né, e sensores, e na eletrotécnica envolve os sistemas de geração dessa energia, além da transmissão e distribuição também, né? Então, esses números a gente vai operar eles na base 10, que é uma base que a gente vai estar acostumado. Então, entender essas contas na base 10 é fundamental. A gente vai ver, então, as grandezas, a notação para as grandezas, os parâmetros aí da eletricidade, essa parte aqui de grandeza contínua e alternada, que é o circuito CC, que é o de corrente contínua, que é o que a gente está estudando agora, e o CA, que é outro tipo de circuito que vai analisar as correntes alternadas, a gente vai ver mais para frente. Mas de cara, eu já digo que tem dois tipos aqui de análise do circuito. O circuito CC, que a gente está analisando agora, vai começar esse curso agora, que é de corrente contínua, e o circuito CA, que é o circuito de corrente alternada, que a gente não vai estudar nesse curso, mas para que vocês saibam que tem essa diferença aí. Então, começando em nosso estudo sobre a eletricidade, tem vários fenômenos físicos que envolvem ela, né? Por exemplo, em azul aqui, o aparecimento de uma tensão nos terminais de um fio assim que eu movo ele próximo de um ímã. Ou se eu tiver um fio e mover o ímã, ou se eu tiver um ímã fixo e mover o fio, vai dar no mesmo. Vai gerar uma tensão
ou uma DDP, que é diferença de potencial nos fios, que por sua vez vai gerar uma corrente elétrica, né? Então, esse aí, ó, que está em azul, é uma maneira da gente criar energia elétrica através da indução, né? A gente vai ver mais para frente quando a gente vai estudando um pouquinho de eletromagnetismo. Outra coisa que acontece, outro fenômeno físico que acontece, e a gente tem que deixar em destaque, por exemplo, outro fenômeno físico que acontece é quando a gente leva um choque, né? A circulação da corrente elétrica, ó, pelo nosso corpo. Quando eu toco uma tomada, por exemplo, sem o uso de uma proteção adequada, eu vou levar esse choque. A intensidade desse choque vai depender de alguns fatores, como o que é que eu estou usando na hora de tênis, se eu estou com o pé descalço, se eu estou molhado, etc. Isso tudo a gente vai ver também mais para frente sobre o choque no corpo humano, né? A intensidade vai depender de alguns fatores. Outro efeito bastante conhecido da gente é o aquecimento dos fios quando passa uma corrente elétrica. E esse efeito é utilizado em grande escala pela gente, né? Por exemplo, a gente usa em aquecedores elétricos, a gente usa em churrasqueiras elétricas, a gente usa em chuveiros elétricos esse princípio. E esse efeito aí tem um nome, né? Você já deve ter estudado lá na física, que é o efeito Joule, né? Que dada uma corrente passando em um fio, em um resistor, ela vai aquecer esse resistor ou esse fio através do efeito Joule. Então, para descrever esses fenômenos físicos que a gente falou agora e vários outros, a gente tem que definir algumas grandezas, né? Por exemplo, a corrente elétrica. Nas próximas aulas a gente vai definir essa grandeza, que é a corrente elétrica, que você já deve ter ouvido falar em algum momento, né? A tensão, que você já deve ter ouvido falar em algum momento. A tomada lá de casa é 220 volts. Isso aí é a tensão, 220. Só que a tomada, ela sai uma corrente alternada, né? Que é diferente do que a gente vai estudar nesse curso, que é a corrente contínua. Então, quando eu digo que minha tomada sai 220 volts, é 220 volts de tensão alternada, né? Outra grandeza é a potência. A potência vai ser outra grandeza que a gente vai estudar mais para frente, que é essencial no estudo de circuitos elétricos, né? Só que para simplificar o uso dessas grandezas, quando a gente for começar a escrever as equações, a gente vai usar símbolos e letras. Por exemplo, a corrente a gente vai chamar de letra I. A tensão a gente vai chamar, por exemplo, de letra E, mas tem outros nomes, a gente pode chamar de V ou U maiúsculo, também vai servir. E a potência vai ser a letra P. Então, nas equações, a gente vai usar símbolos e letras aí, para representar essas grandezas. Outra definição importante, é a unidade de cada uma dessas grandezas. A corrente tem a unidade dela, que são os amperes. A tensão tem a unidade dela, que são os volts. E a potência tem a unidade dela, que é o watts. Então a gente tem que tomar cuidado com essas grandezas e não fazer as contas com grandezas diferentes. Por exemplo, dependendo da situação, a gente pode usar grandezas diferentes para fazer a mesma coisa, que é, por exemplo, medir a distância. Eu posso medir a distância entre dois objetos usando metros ou centímetros. E qual vai ser o que eu vou escolher? Qual a escolha da grandeza para medir alguma coisa, por exemplo, a distância? Se eu for escolher entre metros e centímetros, claro, depende do que eu vou medir. Se eu for medir o comprimento de uma casa, eu vou usar a grandeza que é metros, né? Agora, se eu for medir o comprimento de uma caneta, aí não. Aí eu vou usar os centímetros, que é mais adequado. Então, dependendo da utilização, eu tenho que usar uma unidade adequada para fazer os cálculos. Por exemplo, se eu somar 10 centímetros com 10 metros, não é igual a 20 alguma coisa aqui não.
10 centímetros é uma grandeza diferente aqui dos 10 metros. Elas têm unidades diferentes, né? Um está em centímetros e outro está em metros. Então eu não posso fazer essa conta diretamente. Ou eu deixo todo mundo em centímetros, ou eu deixo todo mundo em metros. Então, para evitar esse tipo de problema aí, foi criado aí um sistema internacional de unidades, que é o que a gente vai usar nessa disciplina, e vocês também usam em diversas outras disciplinas aí do curso de engenharia, né? Que é o Sistema Internacional, que é o SI. Ele vai dizer para a gente, o Sistema Internacional, várias regrinhas aí, ó, de como a gente deve representar a unidade com símbolo, que é geralmente uma letra. Por exemplo, o metro, a gente já conhece o metro, e é representado, ó, pela letra Mzinho minúsculo. Se eu usar um M maiúsculo, já está errado. O M maiúsculo, isso aqui é igual ao mega, que é 10 elevado a 6. A gente vai ver já já. Outra grandeza que a gente vai usar, outra unidade que a gente vai usar com frequência é a resistência. A resistência, ela é medida, ó, em ohms. E ela é representada por essa letra grega aqui, ó, que é o ômega. Então, quando eu digo que minha resistência R é igual a 10 ohms, eu represento dessa forma. Resistência R é igual a 10. Mas 10 o quê? Qual a unidade? Ohms. E como é que eu represento? Com a letra grega, ômega. Então, toda vez que eu for representar a resistência, eu vou usar o ômega como unidade para ela. E eu tenho que ficar atento, né? Se eu vou usar letras maiúsculas ou minúsculas, como a gente acabou de ver, né? Se eu escrever 10Mzinho, é diferente de escrever 10M maiúsculo. 10Mzinho eu sei que é 10 metros. 10M maiúsculo é igual a 10 vezes 10 elevado a 6, que esse aqui é o mega, né? Então, eu tenho que tomar cuidado. Principalmente quando eu for construir, ó, documentos técnicos aí, tenho que seguir um certo padrão aí, que é o padrão do sistema internacional. Eu não vou construir um documento técnico escrevendo os símbolos do jeito que eu quiser. Então, eu já aconselho vocês a começar a escrever aí as unidadezinhas, ó, os símbolos das unidades, de forma correta, para se acostumarem quando forem ter que fazer um documento técnico, não escreverem errado, né? Já estarem acostumados a escrever do modo certo. Por exemplo, quando eu digo que uma tensão contínua, né, que é o nosso caso, que é o circuito CC de corrente contínua, é de 10 volts, eu escrevo dessa forma, 10 com um V maiúsculo. Se eu escrever assim, ó, 10 com V minúsculo, está errado. O V do volts é um V maiúsculo. Assim como se eu escrever 10 Hz, que é uma frequência, a frequência é de 10 Hz. Eu escrevo 10, H maiúsculo e o Z minúsculo. Essa é a forma correta. Se eu escrever 10 dessa forma, está errado. Com o H e o Z maiúsculo, ou 10 com o H e o Z minúsculo, também vai estar errado. Então, a forma correta, ó, é o H maiúsculo e o Z minúsculo. Da mesma forma, se eu quiser escrever agora 50 kHz, qual é a representação? O quilo, esse quilo aí, equivale a 10 elevado a 3. Então, quando eu digo 1 quilograma, é 10 elevado a 3 vezes a quantidade de gramas. Então, aqui vai ser a mesma coisa. O kilohertz é 50. O kilohertz, ó, é 50 vezes 10 elevado a 3 Hz, que eu posso representar como 50 Kzinho minúsculo Hz. O K é o 10 elevado a 3. E esse K tem que ser minúsculo. Se eu escrever um K maiúsculo, vai estar errado. Se eu escrever todo mundo maiúsculo, vai estar pior ainda, porque o K é para ser minúsculo e o Z é para ser minúsculo também. Então a gente tem que tomar um certo cuidado aí quando a gente for estudar, quando a gente for escrever, representar as unidades para representar de forma correta, né? Então tá aí uma tabelinha, ó, com todas as unidades. A primeira é a tensão, esse DDP, que é diferença de potencial, que a gente também usa para escrever a tensão, representado pela letra U. A gente, nesse curso, vai usar a letra E.
ou letra V para representar a tensão. Qual a unidade? O volt, representado pela letra maiúscula. A corrente elétrica é dada pela letra I, como eu falei lá em alguns slides atrás. A unidade é 1 ampere e a abreviação dessa unidade é a letra A maiúscula. A frequência é a letra Fzinha minúscula, o símbolo dessa grandeza. A unidade é o Hertz e, como a gente viu, a abreviação é o H maiúsculo e o Z minúsculo. A potência é a letra P maiúsculo, símbolo dessa grandeza. A unidade é o watt e a abreviação da unidade é o W maiúsculo. Repare que tudo é maiúsculo, menos o Zzinho do Hertz, né? A resistência, a grandeza é o R maiúsculo. A unidade é o ômega, como a gente viu agora há pouco. E o símbolo, a abreviação dessa unidade, é o ômega, que é a letra grega ômega. A capacitância e a indutância a gente vai estudar só no final da disciplina, mas só para apresentar para vocês, eu vou representar a capacitância com a letra C, a indutância com a letra L, né? A unidade da capacitância é o farad, a unidade da indutância é o Henry, representado pelo F maiúsculo e o H maiúsculo. Então tem os símbolos aí que a gente tem que ter uma certa noção de como é que funciona, né? Alguns aí já devem ter visto a maioria. O diferente, todo mundo sabe como é, né? Uma coisa, 6,12 é diferente de 6,13. O maior, o menor. Quando tem 2 maior que, quer dizer que é muito maior que. Por exemplo, o 840 é muito maior que o 16. E o contrário também acontece. 2 menor que. Quer dizer que é muito menor que o 0,002 é muito menor que o 46. E aí, por diante, né? O maior que, com um tracinho embaixo, quer dizer que é maior ou igual a alguma coisa, ou menor ou igual a alguma coisa. Quando eu boto o sinal do igual com o tio em cima, quer dizer que é aproximado. Por exemplo, o número π aqui já está aproximado, né? O 14, 15, 9, eu posso aproximar ainda mais do 3,14, que é o que a gente geralmente usa nas nossas contas, né? O somatório é esse símbolo aí, que é a soma de alguma coisa, né? Soma do 4 mais 6 mais o 8 vai dar 18. O valor absoluto ou módulo de alguma coisa, né? Por exemplo, módulo de A é 4, onde o A pode ser o menos 4 ou mais 4. O módulo dele vai ser sempre 4. Os 3 pontinhos aqui na fórmula de triângulo é o portanto, é uma conclusão. Por exemplo, x é igual a raiz de 4. Portanto, x é igual a mais ou menos 2. E aí por diante, né? Os 3 tracinhos é uma definição. O A, 2 pontos, B quer dizer que é uma razão do A dividido pelo B, né? E aqui a gente tem uma certa proporção. A dividido pelo B é igual a C dividido pelo D. Então a gente terminou esse assunto aqui de grandezas e notação, que é a nossa primeira aula. Na nossa próxima aula a gente vai estudar a notação científica. Bons estudos!